E aí, tudo bem? Vamos estudar? Muitas pessoas têm dúvida na hora de fazer um vestibular ou um concurso público, ou até mesmo escrever na rede social, qual das 4 formas de porquê deve ser usada naquele momento. Então hoje nós vamos tirar essa dúvida. Bom, o primeiro porquê é o separado e sem acento. Emprega-se com o mesmo valor de pelo qual, pela qual, por qual motivo e seus plurais. Não pode ser seguido de pontos de exclamação final ou interrogação. Exemplos. Sabe por que estudo? Quero saber por que desistir. Dê atenção a esses 2 primeiros exemplos. Veja que os porquês usados nesses 2 exemplos podem ser substituídos por qual motivo. Então fica aí, sabe por qual motivo estudo? Quero saber por qual motivo desistir. Já no terceiro exemplo, sei das lutas porque passou. Esse porquê pode ser substituído pelo plural de pela qual. Então ficaria, sei das lutas pela qual passou. Veja que em nenhum dos exemplos há o porquê separado e sem acento seguido de qualquer pontuação. O segundo tipo de porquê, separado e com acento, emprega-se com o sentido de por qual motivo, por qual razão e seus plurais. Nestes casos, deve ser seguido de ponto final, ponto de exclamação ou interrogação. Exemplos. Ele procurou ajuda e eu sei por quê. O segundo exemplo é uma simples pergunta, por quê? Terceiro exemplo, estou feliz e não sei por quê. Quarto exemplo, você estuda por quê? Observe que em todos os exemplos o porquê está seguido de um ponto e pode ser substituído, aliás, os porquês podem ser substituídos por qual razão ou por qual motivo. O terceiro porquê é junto e sem acento. É usado para explicações e pode ser substituído por pois, já que, visto que, uma vez que ou em razão de que. Exemplos. Leio e escrevo porque quero memorizar. Eles julgam e mentem porque não têm empatia. Nos 2 exemplos, o porquê pode ser substituído por qualquer uma das palavras ou expressões acima. Vamos usar alguma. Leio e escrevo já que quero memorizar. Vamos usar outra. Eles julgam e mentem em razão de que não têm empatia. Pessoal, não faz parte do assunto, mas preste atenção no tem. Esse tem está com acento circunflexo porque ele está no plural, tá? Se em vez de eles julgam, eu colocasse ele julga, então esse tem seria no singular, ou seja, sem acento circunflexo. Entendido? E o último tipo de porquê é aquele junto e com acento. Geralmente é acompanhado de um determinante de substantivo, numeral, artigo, pronome e adjetivo, equivale a motivo ou razão. Vamos analisar cada um dos exemplos. Há 4 porquês. Pessoal, uma coisa que eu esqueci de escrever é que esse porquê pode ser passado para o plural, tá? Então, se você ouve a frase e nela está porquês, plural, você já sabe que é junto e com acento. Esse porquê, ele está acompanhado de um determinante de substantivo, que é o numeral 4. Há 4 porquês. Essa frase
poderia significar há 4 motivos, ou há 4 razões. Ou ela pode se referir apenas ao fato de haver 4 porquês, 4 formas de se escrever porquê. Segundo exemplo, o meu porquê é claro. Veja que o porquê está acompanhado de um determinante de substantivo, que é o pronome meu, e ele também tem um adjetivo, que é claro. O porquê é claro. Esse porquê poderia ser substituído por motivo. O meu motivo é claro. O terceiro exemplo, porquês não me interessam. Ele está no plural e poderia também ser substituído por motivos. Motivos não me interessam. Agora eu peço uma atenção especial para o último exemplo. Você precisa de um porquê. Gente, alguém poderia dizer que é uma pergunta, o porquê está seguido de pontuação, então ele deveria ser separado e com acento. Não. Nós devemos dar atenção ao significado dele na frase. Nesse caso, a frase poderia dizer o seguinte: você precisa de um motivo? Poderia ser essa a pergunta. Você precisa de um motivo? Então, gente, o único porquê que pode substituir motivo é o junto e com acento. Se eu usasse o exemplo do porquê separado e com acento, olha como ficaria. Você precisa de um por qual motivo? Entendeu? Porque o porquê separado e com acento ele substitui por qual motivo. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta. Você quer mesmo aprender? Então faça o seguinte: tudo que você estudar, vai lá e escreva, tá? Por quê? Quando você escreve, você está dizendo assim: cérebro, isso que eu fiz é importante, precisa ser guardado com carinho, entenderam? Você pode aprender só ouvindo? Pode, claro, mas quando você escreve, isso é comprovado que você memoriza mais. Se você pegar um texto grande, você pode resumi-lo sem ocultar informações, sem perder informações. Agora, no caso dos porquês, que eu estou te ensinando agora, nem precisa resumir, porque já está resumido, é só escrever. Te vejo, então, na próxima aula. Tenha uma excelente prova. Até mais.